eu não posso começar de outra forma, a não ser falando sobre um fato que hoje tocou muito fundo, não apenas a opinião pública no Brasil, mas no mundo inteiro. A fala de um ministro do gabinete israelense, Amichai Eliyahu. O senhor Amichai Eliyahu disse que uma solução despejando uma bomba atômica em Gaza poderia lhe parecer razoável. E quando perguntado sobre a população local, ele disse que a população local poderia ir para o deserto ou para a Irlanda, sem se preocupar absolutamente com nenhum tipo de situação relativa ao direito das mulheres, dos homens, das crianças, dos idosos. Vou repetir. O ministro Amichai Eliyahu, do gabinete israelense, hoje, em uma entrevista no rádio, deixou toda a opinião pública mundial perplexa ao dizer que uma bomba atômica em Gaza lhe parecia algo razoável, lhe parecia algo interessante. E quando perguntado sobre o destino da população, ele disse: poderiam ir para o deserto, poderiam ir para a Irlanda. Claro, quando ele diz vai para a Irlanda, na realidade, parece muito com o nosso chamado aqui do vai para Cuba. Porque, na realidade, gente, essa ideia, ela remete à necessidade de aniquilar qualquer tipo de oposição, seja ela religiosa, seja ela sob o ponto de vista étnico, enfim, ela perpassa qualquer tipo de situação de razoabilidade aventada no período que nós já imaginávamos que esse tipo de situação deveria estar absolutamente afastada de qualquer tipo de suposição. Bem, verdade, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, teria suspendido das reuniões de gabinete a partir dessa declaração pública, mas nós não podemos esquecer que nesse governo radical do Netanyahu estão Ben-Gvir, estão outros radicais aí que pregam pela deportação, pela expulsão ou pela eliminação da população palestina, seja de Gaza ou seja da Cisjordânia. No campo, as coisas muito complicadas. Nós estamos assistindo em Gaza combates sangrentos, encarniçados, difíceis. O exército de Israel diz que cortou Gaza ao meio hoje. Fala claramente já em Gaza do Sul e Gaza do Norte. Diz que deixou uma rota para que as pessoas evacuem a região norte de Gaza, mas que essa rota não estaria funcional em função da presença dos militantes do Hamas. Essa é a versão que eles nos dão nesse momento, e naturalmente também veicularam imagens de aviões israelenses jogando panfletos na cidade de Gaza, pedindo para que a população se desloque ao sul. Os mapas nos dão a impressão hoje que realmente Israel teria feito ali uma barreira entrando pelo leste do envelope da faixa de Gaza, em áreas menos habitadas, e teria gradativamente construído uma barreira em direção, cortando efetivamente Gaza ao meio. Mas a verdade é que nós temos que pensar no seguinte: quão efetiva é essa barreira? Porque, na realidade, todas as operações do Jihad, do Hamas, de outros pequenos grupos, elas contavam anteriormente, mesmo sem a presença física de Israel no campo, com monitoramento muito forte de Israel, seja por satélite, seja por drone, seja, enfim, por todos os meios, inclusive com inteligência no campo. E a gente sabe que foi desenvolvida ali uma vasta cadeia de túneis, é uma guerra assimétrica, é uma guerra irregular, onde, além dos túneis, você conta aí com uma certa mobilidade dos palestinos em regiões que estão aí sob escombros, né? Estão sob escombros. A gente não pode mais nem falar necessariamente em combates urbanos, porque a maioria dos prédios de Gaza, sim, você ouviu corretamente, a maioria dos prédios de Gaza foram colocados no chão. Você tem hoje, ministro do interior de Gaza, diz o seguinte, que você tem 1.600.000 palestinos, dos estimados 2.300.000, sem lugar para morar, ou abandonaram suas casas. Então esse pessoal está aí no meio da faixa de Gaza, está meio, na realidade, jogado aí em condições absolutamente precárias, né? Eu procurei outro termo, mas é esse, não existe outra palavra. E a fronteira de Rafah fechou de novo. Quer dizer, então aquela expectativa dos brasileiros que estão lá regressarem na quarta-feira, provavelmente foi por terra. Desta feita fechou porque o governo do Egito disse que as ambulâncias que estavam removendo, Bernardo, um abraço para você, que estavam removendo
os pacientes em estado grave do hospital de Shifa, de Al-Quds, do hospital indonésio, do hospital turco, e que estariam indo em direção a Rafah, estavam sendo bombardeadas com constância. E o Egito diz que enquanto esses bombardeios não pararem, que a fronteira permanecerá fechada. Então, quer dizer, enquanto a fronteira permanecer fechada, não há esperança nenhuma de que os brasileiros possam regressar. Então, a ideia de que os brasileiros pudessem regressar na quarta-feira, que teria sido uma promessa do ministro de Relações Exteriores do Brasil, na medida em que houve também a promessa, ocorreu também a promessa do seu homólogo israelense na quarta-feira, provavelmente foi por terra, porque a fronteira está fechada e a priori está fechada por tempo indeterminado.